Nós vamos conversar hoje com o novo técnico do time de basquete de Jacareí, Lauriberto Broca. Com uma vida toda dedicada a esta modalidade esportiva, Broca chegou a Jacareí há pouco mais de um mês e já começou a treinar a equipe que vai disputar em 2013 muitos jogos e competições importantes. Estudioso do assunto e professor de educação física, o treinador tem uma rica trajetória profissional, com mais de 40 anos de carreira. Neste programa, além de falar da temporada de basquete de Jacareí, vamos também falar do passado, com as lembranças de Lauriberto e da cidade, centro principal deste esporte nos anos 60 e 70, base até mesmo da seleção brasileira, com nomes como o Biratã Maciel. E é sobre isso que ele começa esta entrevista. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar então falando das suas lembranças que você tem aqui de Jacareí especificamente. Que lembranças você tem do basquete aqui de Jacareí? Olha, vagamente, quando eu jogava, né? Eu jogava no Juvenil do São Carlos Clube, a gente lembra de um grande time que Jacareí teve aí com Biratã, Edivar, Valtão. Esses são os que eu lembro mais. Depois, mais recentemente, que não é tão recente, né? Eu dirigi uma equipe em São Carlos, do Mirim, e a única partida que nós vencemos foi realmente a última partida do segundo turno, justamente em Jacareí. O ginásio era um pouco diferente, de uma pintura azul. É o que eu lembro de Jacareí, né, nesse momento. E você é de São Carlos? Eu sou de São Carlos. E como é que começou a sua vida na parte esportiva? Desde criança já se interessava? Como é que foi? Sim, eu comecei dentro da escola estadual. Naquela época a escola estadual era praticamente a melhor educação que tinha, né? Hoje mudou para os particulares, mas na época o Colégio do Estado era procurado por todos e nós tínhamos lá nas aulas de educação física, nós fomos desenvolvendo isso daí e depois passamos todos para o São Carlos Clube. Então a gente começou desde o infantil. Na época o São Carlos Clube tinha uma equipe com Rosa Branca, Bebeto, José Carlos Ebling, então era uma equipe muito boa também, que fazia frente para Piracicaba na época, e Jacareí, acho que era um pouquinho antes, ou veio um pouquinho depois, eu não tenho certeza disso. E daí a gente foi desenvolvendo, de repente eu parei de jogar e virei técnico. E foi desde pequeno sempre no basquete? Você nunca tentou outra modalidade? Não, eu joguei futebol também, futebol todo brasileiro jogou, né? Eu joguei futebol no infantil, mas eu não me apaixonei pelo basquete realmente e segui carreira no basquete. E os seus pais tinham alguma relação com o esporte ou eles... Não, nenhuma. Não faziam nada? Realmente eu aprendi dentro da escola. E como é que começou essa sua carreira como jogador? Foi lá em São Carlos mesmo? Conta um pouquinho como é que foi esse começo. Esse começo foi dentro da escola, né? Porque a gente tinha as aulas de basquete e como o São Carlos Clube tinha uma equipe de um nível muito bom, que era uma equipe que representava às vezes a cidade em jogos abertos, jogos regionais, Campeonato Paulista, e tinha uma rivalidade muito grande com Piracicaba na época. E a gente, quando tem o espelho do adulto, normalmente a criançada acompanha. E a gente começou isso na escola e acabamos passando para o São Carlos Clube, disputando o Campeonato da Federação. Tudo. E você costumava acompanhar o time de basquete do Brasil, Olimpíada, alguma coisa assim? Sempre acompanhei, né? E o que mais chamava a atenção? Quais os times que você lembra de ter visto jogar? Eu vi jogar Sírio, vi jogar Palmeiras, vi jogar Corinthians, na época áurea do Corinthians, com Vlamir, Rosa Branca, Edivar. Vi jogar Flamengo, que era uma bela de uma equipe. O Flamengo eu tenho poucas lembranças, porque foi realmente no começo da minha caminhada no basquete. De momento, são essas equipes que a gente está lembrado. O Sírio tinha uma grande equipe, tanto é que culminou com o Campeonato Mundial. Corinthians, uma grande equipe. Palmeiras, uma grande... A rivalidade realmente era Palmeiras, Corinthians e Sírio. Depois é que vieram os outros. São José veio, acho que quando acabou Jacareí, ou ao contrário, eu não sei a história certinha. Mas a gente lembra do time de Jacareí, time de São José dos Campos. E o interior todo tinha basquete. Hoje é que realmente restringiu um pouco, mas qualquer cidade tinha uma equipe de basquete. E
Isso é década de 70, né, que você está falando, né? Esses times aí, ou pouco antes. Eu comecei um pouco antes, eu comecei em 62, 63. Mas essas equipes vêm dessa época, aí até 75, 80, depois foi caindo um pouco. E a sua formação como professor de educação física foi uma consequência dessa sua... Sim, eu tenho uma história até interessante, viu? Eu, na época que a gente era jovem, a coqueluche de concursos de emprego era o Banco do Brasil. Era o emprego mais procurado no Brasil. E os concursos eram nacionais. Então, às vezes você prestava concurso em São Carlos, mas você ia trabalhar no Nordeste. E eu passei em terceiro lugar nesse concurso. Só que na época, isso foi em 66, em 68 a Revolução criou o Banco Central, e eu fui chamado em 1970 para trabalhar no Banco Central. E o Banco Central é só regulador, né? Só tem escritórios, não tem agência. E eu vim em São Paulo para conhecer tudo, tinha 8 funcionários. Eu seria o 9º funcionário do Banco Central em São Paulo em 68. E eu optei por não vir para ser professor de educação física. Então, realmente, desde o começo, eu quis partir para esse lado aí. Eu tinha um professor que morava na casa ao lado da minha, e que a gente se espelhava nele, né? Então, isso daí foi um dos fatores determinantes para a minha formação professor. E desde essa época de começo como professor, já conciliava com o trabalho como jogador ou de técnico? Já era profissional? Já? Na época da faculdade eu já dirigia equipes de escola, porque nós tínhamos o Instituto de Educação, que foi onde eu tive minha formação de ginásio, né? Naquela época era ginásio. Existiam equipes, várias categorias, mirim, infantil, juvenil, e eu já dirigia a equipe mirim e a infantil, e dava iniciação de basquete feminino. Então eu já, desde essa época, já venho trabalhando como técnico. Quer dizer, nunca ficou aquela pontinha de arrependimento de não ter aceitado o cargo no Banco Central, né? Não, olha, se você for analisar hoje, trazer para os dias de hoje, eu fiz uma tremenda besteira. Porque vamos pegar professor, esquece o técnico, porque eu ganhei minha vida como professor. Técnico era um complemento, tá? Agora que eu me aposentei é que eu estou me dedicando full time como técnico. Mas se você trouxer para hoje, é uma besteira que eu fiz. Mas na época não era, porque o professor também era equiparado ao Banco do Brasil. Hoje já não é, hoje o Banco Central paga inicial. Eu acabei de ver isso ontem, porque eu tenho um filho na idade de estar começando a procurar emprego, tá? E eu vi ontem, concurso do Banco do Brasil, R$14 mil inicial. O professor é 1.000 e pouco, certo? Então, em termos financeiros, eu fiz uma besteira, mas eu fiz o que eu gosto da vida. E que times você já dirigiu? Foi a partir de São Carlos? Foi perambulando por ali? Olha, eu dirigi o São Carlos Clube. Eu comecei com o Sesc de São Carlos. Eu jogava, e quando saiu o técnico, eu passei a ser jogador e técnico. Mas aí era um time assim, que reunia no final de semana, treinava e jogava uns joguinhos amistosos. Depois eu passei para o São Carlos Clube. Na realidade eu comecei com o feminino em 72, aí já como carreira de técnico mesmo. Em 72 eu comecei como feminino, disputando o Troféu Bandeirantes. Daí em 75 eu voltei com o feminino, fiquei 72, 73 com uma equipe. Parei em 74, 75 eu voltei com o feminino, aí em 76 eu passei para o masculino. Eu era auxiliar técnico do Miltinho Olaio. Eu vou falar Miltinho Olaio porque Jacareí eu não sei se o Zé Luiz Olaio jogou aqui, ou jogou eu sei que em São José ele jogou, não sei se ele chegou a jogar, parece-me que ele chegou a jogar para acho Jacareí. Que jogou, Então, o Zé Luiz é irmão do Miltinho, ou melhor, o Miltinho é irmão do Zé Luiz, né? E eu era auxiliar dele. Quando ele saiu, eu passei a ser técnico. Eu dirigi o São Carlos Clube em várias oportunidades. Acho que dá mais de 10 oportunidades eu dirigi o São Carlos Clube. Então, ficava aí 1, 2 anos, saía, voltava, dirigi uns 10 anos. Em São Carlos eu dirigi ainda a Unicep, que é uma equipe
que nós formamos em 2003, de uma universidade. Dirigi um feminino por 3 anos, que era a Basque Clímax, disputamos o campeonato de federação. Dirigi em Matão, eu levei o basquete para Matão, quando São Carlos acabou em 77, eu levei o basquete todinho para Matão. Dirigi o Estoril também por várias oportunidades, não seguido. Dirigi 2 anos, saí, voltei mais 1 ano, saí, voltei mais 1. É a vida de técnico, né? Você sabe que vai pulando assim, de lugar para o outro. Então, em Matão, dirigi o Estoril e o SEMA, Sociedade Esportiva Matonense, o SEMA feminino. Dirigi em 2 épocas também. Em Araraquara eu dirigi, e agora eu não sei se foi o Náutico ou se foi o 22. Eu acho que foi o Náutico. Dos dois. Náutico. Dirigi Piracicaba por 5 anos seguidos. Saí de Piracicaba, fui para Lins, dirigi Lins lá no campeonato da A2 ano passado, e agora, a convite do meu amigo Deco, estou aqui em Jacareí. E você já dirigiu tanto homens quanto mulheres. Sim, o que você pode dizer de um time feminino para um time masculino? O time feminino é complicado. Eu vou ser sincero para você. Se eu puder, se eu tiver condição, nunca mais dirijo o feminino. Não estou cuspindo para cima não, porque a gente não pode cuspir no prato que comeu. Mas se eu puder, não quero mais. Mas por quê? Qual o motivo? Muito problema. É muito mais fácil. O homem resolve frente a frente. A mulher fica com coisinha aqui, coisinha ali. Não sei se hoje mudou, porque faz muito tempo. A última equipe que eu dirigi foi em 94, feminino. E nessa equipe eu tinha 8 ex-seleção brasileira. Era um problema sério. Tá? Então, se eu puder, eu não dirijo mais feminino. E o que mais chamou a atenção para você na proposta feita por Jacareí? Por que o senhor aceitou? Hoje, professor de educação física, são raras as escolas que dão basquete. Mas isso já chega na formação do professor de educação física.